Ok? Boa noite a todos. Como de costume, né, vou dizer, é um prazer, uma satisfação grande estar aqui. Eu agradeço a direção da casa, a coordenação, por me permitir essa oportunidade, porque vocês vão estar envoltos com esse assunto hoje aí, cerca de 40 minutos, mas eu fiquei bastante mais tempo, né, algumas semanas pensando nisso aí, se não mais. E se fiquei é porque provavelmente precisava mais do que vocês, né? Então, eu espero que que eu possa repassar para vocês um pouco daquilo que eu vi ao longo desse tempo aí. E para começar também, eu vou dizer o seguinte: um amigo meu, tempo atrás, semana passada, ele chegou assim e me perguntou: Danilo, você lá na MAN, eu trabalho ali na MAN, eles não me chamam Danilo, né? É um nome bem mais simples, alguns sabem, e Póspides, eles falam, Póspides, você que vai dar a palestra lá na outra semana? Aí eu falei assim, cara, é o seguinte, eu não dou palestra, eu não consigo me ver dando palestra, eu converso, conto história. Então serão seguidas histórias, né, que eu vou contar aí para vocês, baseadas sempre naquelas ideias que a gente vai ver do Kardec, etc. Então a gente vai ver aí hoje aí o planejamento reencarnatório. Já vamos ver, mais alguns segundos aí, se tudo permitir. Isso é aquele medo do início do... Aham. Ah, tá. Entendi. Deixa eu colocar aqui. Muito bom. Vamos lá, é a mesma coisa do Ferraz, né? Outro dia o Ferraz também estava aqui assim. Vamos lá ver o nosso planejamento reencarnatório. E eu vou começar da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês, né, o nosso passeio por esse assunto aqui hoje vai contemplar os livros do... Eu normalmente falo dos livros, né, e eu começo aí pelos livros do Allan Kardec, que são, na verdade, os principais, os básicos, aqueles que a gente precisa definitivamente. Falo menos até sobre eles, né, falo muito sobre Paulo Estevão, esses clássicos, vamos dizer assim. Mas, assim, as obras básicas têm que fazer parte da nossa vida. Tá, não está muito... Eu sei que não é tua culpa, eu estou olhando para você me ajudar, mas eu sei que não é sua culpa. Ele vai... Você consegue ir? Tenta aí. Então, as obras básicas são realmente básicas, são muito importantes, é um desafio fantástico. As obras básicas são um desafio fantástico. Isso, volta por favor. São um desafio fantástico de confecção. Eu não sei como é que ele fez realmente. E ele fala bastante sobre planejamento reencarnatório. Eu vou só aqui pegar um parágrafo, algumas linhas e vou comentar, tá certo? Eu vou tentar transformar em imagens aquilo que ele está falando para a gente tentar gravar, compreender, depois eu falar por que eu faço isso. A gente está voltando vários anos atrás, quando tinha um cara que nos ajudava. Tá ótima ela. Aí é uma outra coleção que eu já mostrei também várias vezes, vou fazer um passeio bem rápido, aí a Carla já adivinhou do que eu vou falar aí, né? Porque não tem como falar sobre planejamento reencarnatório sem falar de um cara aqui que é muito próximo a ela, tá certo? E eu vou pegar um deles. Esses livros aqui, é bem provável que muitos conheçam, mas é possível que nem todos, né? São livros de fácil leitura, de um português tranquilo. Eu arrisco dizer, espero que eles não fiquem chateados comigo, né? É quase uma novela. É quase uma novela. É uma novela da vida real, né? Às vezes eu fico comentando com esse mesmo amigo que perguntou se ia dar palestra, falando de casos da minha família, ele da casa da família dele, a gente fala assim, nossa, dá para a gente escrever um livro ou outro do André Luiz, porque acontecem as mesmas coisas, né? São as mesmas coisas. E por que a gente lê, então? Para a gente se preparar, para a gente não levar susto, para ver como pode reagir em relação a isso. Por quê? Porque ele vai mostrar, diferentemente de uma novela tradicional, né, a visão espiritual daquilo que está acontecendo. A gente vai poder compreender melhor a nossa vida, tá? Por favor.
E por terceiro conjunto, eu vou mostrar esses aí que também são fabulosos, né? É a Joana e o Divaldo falando sobre esse conjunto aí, da chamada série psicológica, né? O anterior é a chamada a vida no mundo espiritual, que vai falando aquilo que Kardec foi mostrando para nós, ele transforma em casos da vida real. E aqui é um foco sobre um olhar psicológico. Que psicológico? É psicológico mesmo, do Freud, do Jung, sobre a nossa vida. São livros mais difíceis? Não, não são difíceis, são fáceis. Ele vem lentamente do 1 ao 10º, do 1º ao 16º, se aprofundando lentamente em questões da psicologia. Mas você vai pegar lá o 7º e vai ler, e aquilo vai fazer bem para você, né? Porque não vai trazer aspectos assim que vão dificultar a leitura, vão permitir a leitura. São muito bons, são curtinhos, assim, não, eu só consigo ler 4 páginas hoje. Então, ótimo, leia 4 páginas, tenho certeza que a gente vai ficar enriquecido com essas 4 páginas, tá legal? Vamos lá. Então, a gente vai passear por tudo isso aí. Isso aqui eu considero um manancial, uma reserva fantástica para a gente viajar e conhecer. Isso aqui é um terreno ilimitado, não precisaria ler mais do que isso aqui, né? Mas eu sei que tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem hábito, e assim vai, né? Aí, hoje em dia, surgiu um troço fantástico, que é isso aqui. Muito bom, a gente está quase perfeito. Que é isso aqui, são os vídeos, né? E a gente não precisa nem ser moderninho para usar isso aqui, né? Minha mãe não suporta modernidade, ela não gasta nada moderno, né? Assim, o moderníssimo para ela chegou no CD, né? Que os mais jovens nem sabem o que é um CD. E outro dia eu cheguei em casa, uns 2 anos atrás, eu cheguei em casa, ela estava assim maravilhada. Disse: o que aconteceu, mãe? Não, olha só isso aqui. Ela mostrou uma caixinha de JBL, da JBL, e o telefone ligado à caixinha, e 4 horas de boleros seguidos, sem parar, né? Pô, que coisa maravilhosa, ela falou para mim. Meu pai deve estar adorando também, devia estar adorando, né? Eu também gostei do bolero, porque eu escutava aquilo desde pequeno, né? Então, todos esses aí antigões eu conheço. Ela falou assim: você coloca que tem 4 horas, depois tem esse aqui, coloca tem mais 3 horas, não para nunca isso aqui. Antigamente era uma vitrola e um LP, né? Esse CD, a gente acha antigo o LP, então é até engraçado de falar. Nós temos isso aqui, e a gente pode colocar no carro, evidentemente não vai ver, mas vai escutar, né? E num deslocamento assim rápido a gente pode ganhar muito com isso, né? Aqui em Resende a gente não faz grandes deslocamentos, da minha casa para o trabalho eu levo de carro 15 minutos, 15 minutos escutando, daí 15 minutos na volta, se eu vou sair um pouco mais tarde, dá um pouquinho mais até talvez, e você fica ali, né, escutando, se entretendo com aquilo ali e vai. É uma oportunidade que eu diria fantástica da gente aprender. Então, a gente vai passar rapidamente por isso tudo. Vou contar uma historinha de cada um desses aí. Tá legal? Mas olha só, os livros, adoro, gosto muito, leio o máximo que posso, leio menos do que deveria. Os vídeos fabulosos, fantásticos. Mas, e servem para a gente aprender demais. Mas se você quer aprender e colocar no coração aquilo ali, daí só o livro, só o vídeo não dá. Eu acho que não é o suficiente, porque vai faltar o contato com o outro, conhecer o outro, conhecer uma ideia diferente. Mesmo que ele fale a mesma coisa que você, mas é de uma maneira um pouquinho distinta, é um outro modo. E daí, então, eu venho assim com a ideia do estudo sistematizado da doutrina espírita, que nós temos aqui na segunda-feira à tarde, na terça-feira à noite, né? Mesmo antigamente ou anteriormente que eu lia, quando eu comecei a participar do estudo, é um troço completamente diferente, o enriquecimento é outro, né? Por quê? Porque ali a gente vai aprender como conviver com os outros, né? E daí a gente tem, então, aqui na cruzada, por favor, a próxima aí também, é uma fotografia de uma situação um pouquinho diferente, mas a ideia é essa sala aqui mesmo, né? Com as pessoas aqui, as pessoas nas outras salas, você conhece, convive,
conversa e aquilo vai fazendo parte do seu coração e você vai sentindo, é verdade, olha só, esse caso ali que a pessoa trouxe, que fantástico, né? Como eu cresço com isso, né? Porque a gente normalmente sozinho vai achando assim, nossa, o que está acontecendo comigo é uma coisa, mas quando você conhece outras pessoas, as pessoas falam, e assim, eu costumo dizer isso aqui, eu não conheço profundamente, quase que ninguém aqui, mas sei que todos aqui têm capítulos para escrever naquela série lá atrás, né? Todos nós temos, é normal, é normal. E vindo aqui, podendo participar, a gente vai crescer conhecendo o outro e sabendo compartilhar nossas próprias situações. Mas vamos entrar no que eu gostaria aí. E daí vem essa senhora aí, pega e fala ali, ó, reencarnação e planejamento reencarnatório. E a outra, na reencarnação, ela entendeu. Mas no planejamento, ela ficou assim, acha, mas o que é esse planejamento? Então, eu vou dar uma noçãozinha bem rápida, uma ideia sobre reencarnação, para a gente entrar no planejamento. Tá? E a minha ideia sobre reencarnação, que é bem curtinha, porque a reencarnação sem planejamento, o planejamento sem reencarnação não faz sentido, né? É para mostrar essa figura assim, bem simples, com essa diversidade de pessoas, né? E com a seguinte ideia, ora, se você crê em Deus e crê que Ele é infinitamente bom, amoroso e justo, sabedores que nós somos completamente diferentes, né? Olha só, é um cara bem alto, uma outra pessoa mais baixa, uma pessoa tem dificuldade de locomoção, mulheres, homens, religiões diferentes, etnias diferentes, regiões mais ricas, outras nem tanto, uma diversidade incrível, né? Será que a gente teria somente uma oportunidade para mostrar a nossa capacidade ou os nossos problemas? Uma outra questão aqui também, olha só, aparece aqui um pessoal que naturalmente é mais alegrinho, mais risonho, etc. Diferente de outros que têm mais dificuldade, parece assim, naturalmente um pouquinho mais tristonhos, mais introvertidos. Assim como há uma enorme diferença, os ganham muito dinheiro, outros tão pouco. Volto a perguntar, essa diferença, assim, ela é assim mesmo, né? Outros ficam assim, amarrados ao passado, não conseguem ir para frente, e outros ainda só conseguem olhar para o futuro, ficam tão preocupados com o futuro que esquecem do hoje, né? Uma ansiedade terrível, o que hoje está se tornando muito comum, né? Eu percebo, né? Que o mundo está assim, tá corrido, né? Desde que eu saí, eu me aposentei, né? A gente fala aí para reserva no Exército, pô, eu me aposentei em 2017, e vejo que hoje assim, é muito mais rápido, a exigência é muito maior, as benesses dos dias de hoje também trazem dificuldades, é um WhatsApp da vida que eu acho assim, eu adoro, é sensacional, a gente manda documento, traz documento, faz isso, faz aquilo outro, mas aquilo também traz algumas dificuldades, né? Assim, pô, você não consegue soltar o telefone, né? Eu digo você, é todo mundo, não é só o adolescente, né? A gente fica falando muito adolescente. Outro dia eu estava numa palestra lá na MAN, eu estava aqui sentadinho assim, outro dia foi o ano passado, né? Aí, uma hora eu olhei assim, a gente fala, o pessoal mais velho, tipo eu, assim, gosta de falar dos adolescentes, dos cadetes, eventualmente, né? Mas daí eu olhei assim, 4 coronéis, assim, um do ladinho do outro, na faixa de 50 e poucos anos, 50 anos. Os 4 com o celular, ninguém estava conversando com o outro, estava ali, porque é legal, porque é bom. Né? Mas é bom, mas ele traz um prejuízo também. Né? A gente talvez esteja conversando menos um com os outros. Será que isso é legal? Será que não é bom assim, ó, agora vamos dar assim, uma paradinha aí, vamos deixar o celular aqui. Domingo de manhã, não vamos pegar. Mas a gente pensa assim, mas se a minha mãe telefonar para mim, se meu irmão falar alguma coisa da minha mãe. Então, a cada época tem seu desafio, a gente tem que saber trabalhar com ele. Mas olha, voltando à reencarnação, para a gente entender essa reencarnação, cada um tem uma maneira de ver o mundo. E a sua, e acha que aquela é de todo mundo. Aquela minha é a que é certa. Né?
E assim é com as religiões. Mas veja bem, até mesmo as religiões, se você considerar historicamente, a reencarnação foi amplamente aceita, né? Até hoje é aceita lá no Oriente, com o budismo, confucionismo mesmo, né? Hinduísmo, e mesmo religiões cristãs, como o próprio Espiritismo, aceita completamente a encarnação, é baseado, vamos dizer, até nisso. E eu não vou entrar em aspectos políticos e históricos aqui, mas até mesmo outras religiões que hoje não aceitam, no passado aceitavam e conviviam com isso, porque essa era a ideia. Isso é quase instintivo do homem. Por quê? Porque são as diferentes experiências que vão me fazer melhor. Né? Cada um desses aqui, já pensou, se eu for cada um desses, eu vou poder entender melhor o problema dos outros. Se eu não estiver lá, eu não vou entender direito. Eu sei que às vezes há situações bastante difíceis, mas eu falo para minha esposa assim, não, olha, eu não sei o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Será que eu faria aquilo se eu sofresse as pressões que aquela pessoa sofre? As pressões que eu sofro são outras. Eu diria até que as minhas pressões me fizeram bem. Né? Se eu não tivesse sofrido as pressões que fazem parte da minha vida, eu talvez, possivelmente, seria mais difícil. Né? Não que hoje seja lá muito bom, mas seria mais difícil. Né? E daí a gente conclui que a reencarnação é uma questão de justiça. Porque senão não há justiça. Há dificuldade de termos justiça. É uma questão de justiça. Se eu, que sou limitado, vou dar chances ao meu filho ou à minha filha, né? Até quando ela quebra o meu jogo, o meu videogame, eu dou uma outra chance para ela. Assim, olha, isso acontece, não tem problema. Eu vou dar um jeito de esconder o videogame e poder jogar. Mas até isso eu faço. Eu estou cheio de limitações. Né? E dirá Deus, por que não haveria de dar? Tá certo? Considerando isso, a gente cai aí no nosso Kardec e no Livro dos Espíritos. Veja bem, eu vou falar aqui assim, ó, é uma conversa, uma historinha rápida. Se alguém quiser realmente estudar, pode abrir o livro e vai viajar. Se quiser perguntar depois para alguém, né, aquela pessoa que não tem tanta experiência, ali é um lago imenso, assim, é um mar para a gente poder estudar. Então, só um pedacinho eu vou trazer aqui para nós. Está ficando muito bom, né, cara? Depois é um presente aí. Vamos lá. E ele fala isso em que lugar? Ele fala no capítulo 5º, considerações sobre a pluralidade das existências. Se você pegar um tablet ou um outro aparelhinho desses assim e digitar lá planejamento reencarnatório, não vai aparecer. Vai aparecer o quê? Vai aparecer assim, escolha das provas. E, em última análise, é a mesma coisa. E qual que é a grande pergunta que ele faz ali? Né? Kardec, o livro é baseado assim, perguntas e respostas, comentários, perguntas redundantes para ter certeza se entendeu exatamente aquele assunto, né? E a pergunta dele, muito boa, as primeiras duas que eu vou colocar, tá aí, ó. Quando na erraticidade, eu acredito que todos saibam, né? A erraticidade é aquela condição em que o espírito está no mundo espiritual, não está encarnado, está lá no mundo espiritual, está na erraticidade. Antes de começar nova existência corporal. Então, quando está ali para começar, o ali é um pouco variável, né? Tem o espírito consciência e previsão do que ele sucederá no curso de sua vida terrena, ou seja, eu sei o que vai acontecer comigo? Daí a resposta dos espíritos que o Kardec foi acertando, coordenando, né? Ele diz assim, ó, olha só que fantástico. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Eu vou ser sincero, a primeira vez que eu li isso aí, eu fiquei assim meio reticente. Pô, ele mesmo escolhe? Eu fiquei assim, cara, não sei, né? Porque algumas coisas não sei se escolheria realmente, né? Algumas coisas estão um pouco fortes. Para que eu vou escolher um troço que é tão complexo, que vai me causar tanta dificuldade? Não vou escolher isso, pô, não faz sentido nenhum. E no Espiritismo tudo faz sentido, tudo é lógico. Mas é que eu estou pensando como eu aqui, Danilo. Mas a gente não pode pensar dessa maneira. Por quê? Como se deve pensar? Na condição de espírito.
Imagina assim, lá no mundo espiritual, vamos imaginar assim, a minha esposa, de quem eu quero permanecer próximo, ela está moralmente um pouquinho à frente. Eu quero ter mais à frente, né? Mais à frente. E daí, assim, pô, eu quero ficar próximo a ela, mas eu moralmente não consigo. Como eu vou me elevar espiritualmente? Pô, através do meu planejamento encarnatório, angariando para mim alguma dificuldade para provar o meu valor, provar a minha capacidade. Esse processo. Por isso, o espírito haveria de querer dificuldades. E se a gente levar em consideração assim que a existência do espírito e uma vida encarnada nossa, a diferença é imensa. Já pensou? Assim, a eternidade e 80 anos, 90 anos, 100 anos. Ah, por favor. Ah, pelo amor de Deus, isso aí é assim, né? Então, vamos lá, pode colocar dificuldade. A gente pode pensar, não é bem assim, será? Mas eu hoje, eu olho os cadetes e falo assim, para quê? Perca um final de semana, perca um feriado e estude. Estude, vai valer a pena. Mas eu falo isso hoje. Eu nunca perdi um feriado. Eu sempre saí. Tem prova na segunda, depois do almoço. Olha, vou dar um jeito, mas eu não vou deixar de viajar. Eu fiz isso, né? Hoje eu percebo que um feriado, um final de semana é uma bobagem, tá bom? E daí ele faz a seguinte observaçãozinha fantástica, e que é muito importante a gente ter consciência disso, e depois que a gente lê a resposta, a gente vai ver, é isso aí. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E quem lê o Novo Testamento não poderia compreender isso. Porque não tem cabimento. Olha lá, nada ocorre, está muito bom, né, cara? Excelente. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Mas é a lei de causa e efeito, foi eu que coloquei ali, que vai orientar ou conduzir as provas. Foi o seu comportamento anterior que vai dizer o que você vai enfrentar. É isso, é simples. Mas Deus sabe de tudo que está acontecendo. Mas, olha, isso é automático, é um sistema automático, tá bom? Vou trazer aí para vocês as ideias aí, agora, do jeito... O Carvalho falou assim, você é infante, sou infante. Infante, assim, é um cara assim... Olha, até minha esposa brinca comigo, assim, tem que fazer isso, vamos fazer isso. Então, é para todo mundo conseguir, assim, captar da maneira mais simples, da maneira infante, tá bom? Volta um, por favor. Olha só, aqui, o que eu estou figurando? Vamos dizer assim, os espíritos mais evoluídos ali, ó, os de cabelinho branco, dando uma olhada no planejamento reencarnatório, e, assim, para mim, uma moça ali do lado, ela que vai reencarnar, está ali estudando. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Aí vocês vão pensar assim, como você não falou que era lei que fazia isso, era natural, um processo natural? É um processo natural, na qual eu vou ajudar ali, e os espíritos que têm mais experiência, que vão falar assim, olha, não vai, Danilo, para isso aqui não vai dar para você. Não vai dar para você. Daí como é que isso funciona? Isso funciona assim, ó, volta lá. Agora, tem a lei de causa e efeito. Então, como é que funciona, Danilo? Vamos para a próxima. Mais uma. Olha só, eles vão estar imersos nessa lei de causa e efeito. Volta um, por favor. Eles vão estar imersos nessa lei de causa e efeito. Eles vão planejar de acordo com aquilo que eu fiz. Não haverá nada ali que seja consequência de um passado meu. Tá certo? Agora eu penso assim, você está falando isso, a gente está conversando sobre isso, tal, mas assim, qual que é o objetivo disso tudo? Eu gosto de fazer essa pergunta para mim. E daí, qual que é o objetivo disso aí? O objetivo, eu fico olhando para esse menino, eu tenho que parar. Tiraram um menino lá de baixo, né? Vocês não estão vendo, eu conheci ele hoje, que eu sempre sento ali no fundo, né? Mas tem um menino aqui, ele é terrível, é igual ao passado, ele fica correndo mais do que o normal. Tem um relógio aqui que tem que seguir o relógio, tal, e ele corre desesperadamente. Mas então,
eu coloquei aqui essa moça para a gente assim, olha só, para que serve isso aqui? Eu vou pensar, para que isso? Vamos colocar a próxima. Olha, porque eu tenho um monte de problemas, eu coloquei as engrenagens ali para significar problema, eu tenho um monte de problemas. Mas se eu souber para que servem os problemas, que existe um planejamento reencarnatório, e eu tenho que encarar esses problemas por esse prisma, ou seja, isso ali não é um castigo, é para o meu próprio bem, se está ali é porque eu mereço. Aí eu vou poder ser feliz. Eu coloquei a mesma moça lá sorrindo, não sei se dá para enxergar lá embaixo, mas ela já vai ficar maior aí. Pensativa e depois feliz. Lembrando que felicidade para nós não é o tempo todo. Não dá, não dá. É aquilo que dá. Mas naquilo que dá, vamos com vontade. Por isso a gente tem que entender, ó, as dificuldades não existem mesmo, não adianta. Não adianta. Tá certo? É normal. Nosso planejamento reencarnatório, eu coloquei de novo aqui só para a gente lembrar. Pode seguir. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência, sabe o que vai acontecer com ele. Ele mesmo escolhe. Vamos lá. Aí acontece, por exemplo, o seguinte, variações que vocês vão entender, ó. Aquele cara, tem os três caras, agora são esses três, essa moça, esses dois homens aqui, estão estudando o planejamento reencarnatório. De quem? Do Danilo, que está lá atrás. Mas ele está tão atrasado moralmente que ele não consegue chegar muito ali perto para ficar falando sobre o que ele acha que deve acontecer com ele. Entendeu? Ele está lá longe, no máximo, falando assim, não, esse chefe aí não vou aguentar. Eu me dou muito bem com o meu chefe, ainda mais está sendo filmado agora, né? Me dou muito bem com o meu chefe. Inclusive, falei com ele hoje, muito bom, sem problema algum. Entendeu? Mas esse cara ali, moralmente, não pode se aproximar. Eu estou brincando assim, mas se vocês forem ler, vocês vão ver casos bem graves assim, ou piores. Mas daí esse cara melhorou, olha só. Ele está lá junto com a equipe e está falando assim, ó, isso aqui pode colocar para mim também. Eu tenho certeza que vai dar para mim. Às vezes pode dar, às vezes não. Ou então vai acontecer o quê? Isso aqui. Ele não tem condições nenhuma de participar. Pode acontecer. Se vocês forem na literatura, vão ver os casos, assim, e essa é a parte do Kardec que eu queria trazer. Por favor. Essa outra aqui. Aí, cara, não tive como fugir dele. Só fiz uma pequena alteração. Eu vou mostrar a do Adelino. A do Adelino Segismundo, né? Famosíssima. Eu mesmo já falei aqui dela, né? Porque não tem como fugir. Só fiz um pouquinho diferente aqui, me desculpe aqui, foi o que a minha capacidade e a minha inteligência artificial de graça conseguiu fazer, tá? E só para vocês entenderem, esses dois aqui do ladinho são nosso amigo Adelino, homônimo do nosso famosíssimo Adelino, a Raquel, ali o terceiro de cabelinho grisalho, um espírito mais elevado que está ajudando a fazer esse planejamento reencarnatório, e o de capuz ali é o nosso amigo famosíssimo Segismundo. Então esses três, né, Segismundo, Raquel e o Adelino, eles tiveram, na encarnação anterior, uma dificuldade muito grande que não cabe nem aqui falar. Isso é horrível, horroroso, uma situação dos três muito desagradável, uma encarnação muito difícil. Já depois, muito tempo depois, conversando, etc., com espiritualidade, falando, orientando e tal, eles concluíram que temos que mudar isso aí. Vamos mudar? Vamos mudar. O planejamento reencarnatório vai ser isso, vamos mudar, vamos fazer aqui. E vamos fazer como? Vamos fazer o seguinte, ó, vocês vão reencarnar numa mesma família, tá bom? E daí tá lá nosso amigo Adelino, tá lá nossa amiga Raquel, esposa dele, e ali um primeiro filho, o Pedrinho. Eles estão muito bem, etc., mas daí começa a surgir a ideia de que Segismundo seja o próximo, que eles tenham um filho. E esse filho, então, será Segismundo, que está lá no âmbito do mundo espiritual e atrás, junto com aquele espírito mais elevado. Está ali. Tá, ó, daqui a pouco eu vou vir para essa casa e a gente vai acertar a nossa condição, porque é isso que a lei deseja. Jesus veio e nos falou isso, amai-vos uns aos outros. Excelente modo.
coloquemos na mesma família, eles vão começar a se conhecer e vão se amar. Eu já falei isso aqui e vou repetir, né? Excepcionalmente bem tratado nessa casa aqui, as pessoas são maravilhosas comigo, né? Muito mais até do que eu merecia. Gosto de todos, realmente, faço o que for possível, mas assim, a minha filha eu amo demais, e vocês eu gosto demais, mas não é só isso que se deseja. Como é que a gente vai conseguir isso? Os anos a gente vai participando mais, vai se chegando mais, uma hora a gente entra numa mesma família, e assim vai, uma hora vai dar. Né? Mas então, eles estão ali nessa condição, e vamos ter outro filho, não sei o que lá, e daí o que acontece? Nosso amigo Adelino vai lembrar lá daquela encarnação, de alguma forma, né, ele vai se lembrar, isso vai afetá-lo, ele vai começar a passar mal, ter pesadelos, dor de cabeça, não vai ficar legal. E a esposa dele e o menino, ficam preocupados com isso. Qual que é a solução? A gente já viu num flash ali. A solução é orar. Orar. Não tem nenhum problema. Ótimo, então vamos orar. Temos um problema. Aí, mais ainda, orar. Lembrando que orar não precisa ser altamente solene. Se for, ótimo. Mas não precisa ser altamente solene. Vai entrar no carro ali antes de sair. Eu, então, para entrar no carro, antes de dirigir, tenho que orar. Então, chega lá e fala assim, olha, que eu tenha paciência com os outros, que eu fique na minha, mesmo que eu ache que eu estou cheio de razão, mas não vai, fica quieto, deixa o outro passar, entendeu? 20 segundos de oração. Foi isso que eles fizeram. Oraram para essa reunião conseguir dar certo. E daí, em sono, quando dormindo, o espírito de Adelino conversa com o do Segismundo e eles voltam àquele acordo, né? Se lembra daquele acordo que tinha feito no mundo espiritual. Aí sim, né? Eu estou super resumindo a história, né? Aí sim, nasce nosso amigo Segismundo, o casal está super bem, e o menino, esqueci de colocar, o menino, o outro, o Pedrinho, está correndo lá por dentro da casa, que o menino não para, né? Essa aí, volta só mais um segundo, por favor. Essa aqui é a ligação que eu quis fazer da planejamento reencarnatório presente nas obras de André Luiz e Chico. E agora vamos dar uma olhadinha, numa passadinha assim, nessa próxima, por favor, que é a do Divaldo e Joana, A Vida, Desafios e Soluções. É até uma injustiça, são 16 livros, o livro tem umas 80 páginas, e eu escolhi um parágrafo, né? Mas para a gente entender como é que a coisa funciona, né? Ou relembrar, e é bom a gente relembrar, porque, peraí, eu estou fazendo alguma coisa que não está legal. O espírito, portanto, em curso nas suas realizações, repete, por atavismo automatista, as mesmas experiências, particularmente aquelas das quais malogrou, até fixar novas aprendizagens. Minha mãe ia adorar esse texto aqui. Tem umas palavrinhas, ela não gosta muito de palavrinhas mais difíceis, não. Ela fazia eu estudar, mas não é muito chegada nas palavrinhas difíceis. As palavrinhas são um pouquinho mais difíceis, mas a ideia é que é o seguinte, se a gente errar, vai repetir. Vai repetir, simples assim. Se errar, vai repetir. Tá bom? Vamos lá, porque esse menino é terrível. Aí, alguém encarna lá, essa moça encarna lá na Grécia, 800 anos antes de Cristo, lá na época do Homero. Só mais um. Aqui ela brigou com a irmã, mas assim, uma coisa horrorosa, terrível. Em Roma, ano 100 depois de Cristo, a irmã é uma prima, briga com ela, uma coisa terrível, do fim do mundo. Aí agora ela, no início da era medieval, lá em Bolonha, briga com o mesmo espírito, que agora é o irmão, é a mãe, assim, não, olhou e já não gostou. Era medieval lá na França, no início, na França, alta era medieval. É a mesma prima, é assim, é um ciúme, é uma coisa, não dá certo. Inglaterra, vitoriana, mesmo aquele espírito, não se dão e brigam por causa de namorado, brigam por causa de tudo, não dá nunca certo. Estados Unidos, anos 30, briga com a mesma pessoa, é aquele mesmo que nunca dá certo. Está repetindo sem parar. Brasil, anos 80, ela finalmente decidiu parar. Olha só, uma hora vai ter que parar.
Eu fiz esse slide aqui e falei, mas eu fiz a moça rindo o tempo todo. Ela está brigando e está rindo. Assim, eu coloquei para a gente não ficar assim, mas daí eu coloquei um outro aqui. Olha só, da primeira vez a gente fala assim, deixa para a próxima que essa não dá para mim. E a gente fala isso, né? O espírito adora falar isso assim, né? Não, deixa para a próxima encarnação, porque essa não vai dar para mim. Não vai dar. Mas só que é o seguinte, a próxima vai ser mais séria. E a terceira vai ser horrorosa. Vamos resolver isso logo. Vamos resolver. Se não der para resolver, pelo menos eu vou me colocar à disposição da solução. Isso aqui é legal. E, assim, eu estou muito aquém daquilo que eu gostaria, mas isso já serviu para eu me colocar à disposição da solução. É um primeiro passinho, tá certo? E aí, mais uma historinha bem rápida aqui. Eu falei dos vídeos, né? Eu vou trazer uma historinha do Raul Teixeira, vou fazer uma leve alteração aqui. Historinha bem tranquila dele, rápida, que fala assim, olha, ele deu uma palestra na casa espírita, lá onde ele trabalha, e sobre planejamento reencarnatório. Fez a palestra e tal, acabou a palestra, um trabalhador pegou e procurou ele assim, olha, Raul, achei fantástica a tua palestra, muito boa, e eu gostei porque eu me sinto atendendo aos chamados do planejamento reencarnatório. Aí o Raul falou assim, poxa, é mesmo? Conta aí para mim, por que você se sente dessa maneira? Porque, Raul, veja bem, eu venho uma vez na semana na casa para o ESG, cansado, chovendo, pode estar em qualquer condição, eu venho, fico aqui 1h15, estudo, não sei o que lá, tal, me empenho e adoro, é um prazer fazer para mim. O que mais? Aí, eu venho na reunião mediúnica, uma vez por semana também, horário similar, venho, faço com prazer e não sei o que lá. É uma alegria isso aqui para mim. Mesmo com as dificuldades, eu não me afeto pelas dificuldades, eu venho. Eu venho nas atividades do sábado, na casa espírita, faço o que eu tenho que fazer, ajudo as pessoas, tenho um ótimo relacionamento, a minha família, meus filhos e minha esposa, um ótimo relacionamento. Eu me sinto, de fato, realizado, e com aquilo que você falou, eu percebo que eu estou atingindo os pontos do meu planejamento reencarnatório. Daí o Raul falou assim para ele, verdade, eu fico feliz que você se sinta assim, e certamente o que você sente é o que está acontecendo. Mas, assim, já que você teve a liberdade de falar isso comigo, eu vou perguntar para você, seus pais eventualmente vêm aqui na casa, mas eu não vejo você conversando muito com eles. Você às vezes somente os cumprimenta protocolarmente, não fala muito com eles, não é mesmo? Daí o cara falou assim, esse trabalhador disse, olha, Raul, é o seguinte, com eles não tem condições. Não tem condições, já saí de casa, era adolescente velho para um jovem adulto, sair, porque não há condições. Não, ali é uma questão diferente. Ali é uma questão diferente, não dá para mim. Aí Ralph disse assim, tudo bem, se você ainda pensa assim, tá ótimo, que assim seja. Mas assim, olha, o planejamento reencarnatório contempla tarefas desafiadoras. Eu não estou dizendo que essa é uma sua, mas as tarefas não serão fáceis. Todas aquelas outras que você me falou, que são altamente dignificantes, você me disse que são prazerosas. Excelente, você está talvez não, com certeza, reforçando suas qualidades. Mas será que você está, de fato, construindo novas? Será que tem alguma tarefa desafiadora que você está deixando de lado? E a história prosseguiu, mas assim, é para vocês terem noção de que haverá um desafio a ser cumprido. Porque não adianta rezar para afastar os obstáculos. Porque senão vai acontecer o seguinte, olha, por favor, não aconteça isso, não aconteça isso. Vai acontecer, pode ir 4 seguidos, mais um, isso. Aquilo que eu rezo, daí é aquilo que a gente acontece. Eu rezo, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Porque é evidente, porque virão aquelas coisas pelas quais eu não estou preparado. É isso, porque a nossa vida é assim mesmo.
virão as coisas para as quais eu não estou preparado. Se está preparado, então eu nem sinto. As missões, as tarefas serão aquelas difíceis, não serão as fáceis. Virão as fáceis também? Excelente. Vamos desempenhar muito bem as fáceis. As difíceis, vamos encará-las. E aí, esse cara aqui é fabuloso, né? Eu sou um homem extremamente imperfeito. Esse cara falando isso. Eu acho que eu estudo pouco esse cara. Né? Divaldo, desculpa, o Chico, Divaldo também, né? Chico é fantástico, né? Eu sou um homem extremamente imperfeito. Olha só o que ele fala aqui no mais final. Com muitas dificuldades e tendências menos felizes. E preciso vigiar constantemente meus pensamentos. Meus pensamentos. O cara procura vigiar os pensamentos. Eu estou muito longe disso aí. Eu mal vigio minhas ações. Mal vigio minhas ações. Porque vigiando minhas ações, e ótimo seria se eu pudesse vigiar meus pensamentos, a minha vida seria melhor. Minha vida seria melhor. A gente deve fazer um esforçozinho para isso. E para fechar, dentro dos 45, eu não gosto muito de muitas letras, né? Mas assim, não resistir. A tarefa desafiadora, que é essa do planejamento, ela não é ruim, tá? Ela não é ruim para nós. Não é um castigo, ela simplesmente é aquilo que nos cabe, tá? Aquilo que está reservado para nós. Temos que olhar para ela como uma bênção de recuperação, um auxílio divino, é uma ajuda, estão dando uma ajuda para nós. Se ela está lá, tem um motivo. Abraçar nosso destino com decidida vontade e fé inabalável é a única decisão possível e a única solução. Não existe outra solução. Aqueles problemas mais graves pelos quais a gente tem que passar, a gente tem que chegar lá, é isso aí mesmo, não há outra opção. Se a gente não fizer isso, a gente vai se manter imóvel, dando aquelas razões antigas que a gente já deu outras vezes, para mim não dá, é muito difícil, etc. Acalma teu coração, dá uma paradinha, alivia tua mente, dá uma segurada, não responda nada, pensa um pouco, e crê no caminho te conduzirá, ainda que só um pouquinho a mais, na direção do Cristo. Assim, não vamos dar um salto, olha, nessa encarnação, então eu vou fazer um troço. Não, infelizmente, tudo leva a crer que você não fará. Espero que vocês consigam, mas assim, é provável que não. Mas se você der um passinho ali, já está ótimo. Tá? E assim, eu termino desejando aí uma boa noite. E que a gente tenha entendido um pouquinho mais do planejamento.